Os acontecimentos, como o anúncio de Memphis Depay, jogador holandês de 30 anos, que está chegando aqui para fazer parte do elenco do Corinthians, num momento muito turbulento da política do Corinthians. Ontem, aliás, eu perguntava para Vitor Guedes e para Bernardo Ramos, e os senhores disseram que isso era uma obra de ficção. Era uma obra de ficção que eles jamais viriam. Eu achei que não viria mesmo. Eu achei que não viria mesmo. Diante da situação financeira do Corinthians, eu achei que não viria mesmo. Acho que a maioria, né? Tipo assim, antigamente a gente chamava de balão de ensaio, agora o nome mudou. Mas você joga ali para ver o que acontece e espera para ver se vai dar liga. Porque aconteceram outros nomes foram ventilados ao longo da administração do Augusto Melo. Eto'o, Gabigol. Balotelli é mais recente. Gabigol. E nada, né? Mas... Vamos conhecer o Depay. A gente tem uma tela aqui, para quem não sabe, alguns números importantes. E depois vocês analisam, vocês ficam à vontade para analisar. Ele é holandês, tem 30 anos, jogou por 5 clubes. PSV Eindhoven da Holanda, de 2011 a 2015. Manchester United da Inglaterra, de 15 a 17. Lyon da França, de 17 a 21. Barcelona da Espanha, só clube grande, hein? De 21 a 23. Atlético de Madrid, de 23 a esse ano de 24. 534 jogos, marcou 206 gols, 90 assistências e 9 títulos. Não é pouca coisa na carreira desse jogador. É muito, Kaká, é muito. É um cara que estava faltando ali no ataque do Corinthians, até porque a torcida e nós também, analisando aqui, o Pedro Raul e o Yuri Alberto, pelo amor de Deus, né? O que os caras estão perdendo de gols é um absurdo. Agora, essa contratação tem muito da patrocinadora também do Corinthians. A patrocinadora promete bancar aí 56 milhões de reais, é o que deve para o Corinthians, então uma parte seria bancado. Só para contextualizar que o valor total dessa contratação para os cofres do Corinthians vai custar 70 milhões de reais. O contrato dele vai até o final de 2026, são 28 meses, portanto, neste final de semana ele já chega aqui para assinar, porque faltam alguns detalhes burocráticos, então vai assinar o contrato. E aí muita gente pergunta, mas pô, a janela não fechou dia 2? Na verdade, a janela não fechou no dia 2, fechou no dia 2 para quem está jogando. Para um jogador que estava livre, que rescindiu o contrato até dia 2 de setembro, pode ser inscrito até o dia 20 de setembro. Então, portanto, a gente ainda pode ver algumas contratações, tanto no Corinthians quanto em outros clubes que estão precisando, mas tem que ser jogadores que estão livres no mercado, sem clube. Então, é um cara que chega para dar aí peso nesse ataque do Corinthians. O Corinthians precisava, é o 19º jogador contratado na temporada de 2024. Então, é um cara aí que vai ajudar muito o Corinthians. Ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. Então, além de ser um belíssimo jogador, é também um cara fazedor de gols, apesar que na última temporada, jogando pelo Atlético de Madrid, ele fez 39 jogos, marcou só 9 gols e deu 2 assistências. Mas é um cara que pode jogar tanto de 9, nos últimos 6 anos ele vem sendo mais utilizado como um camisa 9 de ofício, era assim que ele jogava no Atlético de Madrid do Simeone, mas também pode jogar pela ponta direita, assim que ele começou a carreira. Ele começou a carreira como um ponta, atuou no PSV, depois também no United e no Lyon como um ponta, e depois veio jogando mais para o meio como um camisa 9. Ô Jameli, o Paulo Roberto, de Diadema, pergunta sobre o Memphis. Dará certo no Corinthians ou será mais um Luan ou Rames Rodrigues que jogou no São Paulo? Não, eu acho que vai dar certo. Meu xará, né? Paulo Roberto. Paulo Roberto. E aí, eu acho que é uma baita contratação. Eu acho que tem que esperar assinar, né? Será que tem um caso Mateuzinho de novo? Chega, não vai, não volta? No Corinthians a gente tem que, enquanto não assinou, não pode cravar. Mas é uma baita contratação do Corinthians. O cara joga muita bola, cara. Você vê que só jogou em time grande, vai jogar no time grande também. Vai vir pro Corinthians, que é uma responsabilidade. Então é um cara que está acostumado em jogar em time gigante. Então não vai ter problema de torcida, problema de tremer. O cara de Copa do Mundo, o cara de goleador da seleção holandesa. É uma baita contratação, cara. Agora, ele tá um tempo sem o ritmo de jogo. A gente viu que ele jogou 30 jogos na última temporada. Não fez Ele jogou a Euro.
Ele foi titular na Holanda na Euro. Como centroavante. Não é aquela contratação do cara que vem para acabar a carreira no Brasil e passear. Não é mesmo. Agora, você que jogou na Europa, me responda uma coisa. Por que ele viria jogar num país desconhecido e os europeus, em geral, não só europeus, agora mesmo está tendo um jogo de futebol americano na Arena do Corinthians, e os jogadores americanos que desceram aqui, principalmente do Packers, se eu não me engano, falaram muito mal do Brasil, dizendo que é um país violentíssimo, e é mesmo, não vou tirar a razão deles. Mas eles já vêm com uma imagem pré-concebida. Então a pergunta é, por que um cara desse, com a vida estabilizada, que jogou nesses times todos que a gente mostrou, viria para... É uma aventura, é um desafio profissional de carreira. Jogou aqui no Brasil. Ele disputou a Copa de 14. Sim, mas deve ter um... Jogou, inclusive, na Arena contra o Chile. Ele fez gol na Arena, eu acho. Não sei ele fez gol naquela Copa. Eu não sei se foi lá na Arena, Arena, bobear. Ele jogava com ponta esquerda naquela seleção. Tinha o Robin Será pelo lado que ele direito, se encantou com o país, com o povo, com a comida, com... Cacá, você mesmo respondeu, cara. É um cara que está estabilizado, só jogou em time grande, já tem uma carreira na seleção. Cara, e se fosse qualquer outro esporte, tudo bem, mas o Brasil é o futebol, cara. A gente fala, os americanos do futebol americano aí e tal, não conhecem o Brasil, tudo bem e tal. Mas todo jogador, cara, o jogador europeu, se o Brasil tivesse uma igualdade de salário, de liga, de organização com a Europa, ia querer jogar no Brasil. Ele fez o segundo gol da Holanda, né, Kleber? Contra o Chile, na Neoquímica? Na Neoquímica Arena, então. Isso. Então eu vejo isso, Cacá. O cara tem uma oportunidade de jogar num time grande, jogar num time que ele vai ser a estrela. Ele vai ser notícia na Holanda. Se ele continuar jogando lá no Atlético de Madrid, ele não é notícia na Holanda. Agora, hoje ele é notícia na Holanda. O cara da seleção, depois vai jogar no Brasil. Opa, na terra do futebol. Num time gigante. Então eu acho que tem esse lado também de jogar no Brasil. É um baita desafio. É um baita desafio para ele, cara. Pelo que eu ouvi, Cacá, tem muitos comentários. Eu conversei com algumas pessoas do Corinthians. Muita gente está dizendo que o que ajudou muito ele a vir ao Corinthians foi saber que o Ronaldo Fenômeno jogou por lá. Então, esse também teria sido um fator decisivo, além também do dinheiro que ele vai receber. Cá para nós é quase 500 mil euros por mês. São 2,5 milhões de reais, então é uma grana considerável. Mas eu concordo com você, é um cara de 30 anos que poderia, ainda tem mercado na Europa, poderia jogar em outros clubes lá, mas de repente resolveu vir se aventurar no Brasil. Sabe por que eu acho que vai dar certo, Cacá? Porque é muita grana. Muito. É muita grana. Mas não é muita grana se ele for jogar na Arábia. Se ele fosse jogar no Catar. Ele poderia ter um contrato lá que seria o triplo disso, pode ser. Ou o dobro disso. Então, quando o cara não vem com a motivação que não é só o dinheiro, eu respeito muito, cara, porque ele vem aqui... É essa a minha pergunta. Ele vem aqui para jogar. O que mais teria motivado ele? Isso é um desafio... Pode ser um desafio de carreira. Não é por dinheiro. dinheiro. Pode ser que ele tenha se encantado durante a Copa do Mundo com o Brasil, achado ótimo aqui. E de repente ele esticou. Depois da Copa do Mundo foi pro Nordeste, ficou encantado com as praias. Ou com São Paulo, ele gostou da Vila Madalena, vai morar aqui. Ô Berna, o Alexandre Stefano, aqui de São Paulo, pergunta pro Berna se o Corinthians sobe de patamar com o Depay e o Luiz Riton, com a vinda desses jogadores estrangeiros, nosso futebol vai melhorar e conseguir enfrentar outras ligas com mais competência? Eu acho que o Depay é um jogador que tem condição aí a gente falando no campo, a gente está falando exclusivamente sobre o campo, né? Depois a gente vai entrar na questão das contratações do Corinthians, mas no campo ele tem condição. Ele foi titular da seleção da Holanda, na Euro. A Holanda chegou à semifinal, perdeu para a Inglaterra. A Holanda jogava com 2 jogadores mais abertos, né? O Gakpo, do Liverpool, pelo lado esquerdo, o Frimpong ou o Dumfries, dependia aí do dia, né? Do humor do Ronald Koeman, aberto pelo lado direito, e o Depay na frente. E a Holanda fez uma boa campanha, né? Então, um jogador que ainda pode acrescentar aí ao futebol. Esqueci de mandar um abraço aqui pro Vander, um dos maiores jogadores de futsal do Brasil. Opa, por todos os tempos. Gênio. Está nos assistindo aqui. Abração para ele, gênio. Quem é do futsal, quem jogou futsal, começou no futsal, o Vander é impressionante, cara. Que jogava... eu transmiti com ele recentemente um jogo de futsal na Band, assim, uma pessoa muito querida, tem um livro muito legal sobre a conquista do futsal e está assistindo a gente aqui, fica um abraço para ele. Agora, o corintiano
está muito preocupado com a situação política e a gente falou essa semana da reunião da chapa de oposição que quer ver o Augusto fora do poder, né, o tal do impeachment. E muita gente está perguntando, mas como é que o Corinthians, endividado até o pescoço, 2 bilhões e tralalá, consegue fechar a conta no final do mês? A gente fez aqui 2 telas das contratações do Augusto no primeiro semestre, né, na primeira janela, assim que ele assumiu o poder. Você vai ver que são 19 jogadores no total. 19 contando com o Depay. Kaká, zagueiro por empréstimo. Félix Torres, 31 milhões aproximadamente, zagueiro. Garro, meio-campista, 35 milhões. Gustavo Henrique, zagueiro, sem custos. Hugo, lateral, sem custos. Igor Coronado, meio-campista, sem custos. Mateuzinho, lateral, 21,3 milhões. Palácios, lateral, sem custos. Pedro Henrique, atacante, 2,9 milhões. Raniel, volante, 3,3 milhões. Pedro Raul, atacante, 25 milhões. Se o Vitor Guedes estivesse aqui, ele começaria a ter comichão. Comichão é aquela coceira que dá no corpo, sabe? Quando a gente fala o nome do Pedro Raul. O Janelli se mexeu. Eu falei Pedro Raul, o Janelli já teve um... Não pelo Pedro Raul, cara. 25 milhões, cara. Queria estar jogando hoje, Kaká. Ó, desculpa, Queria estar jogando hoje, cara. Mas isso só são os valores de transferência. Lembrando que no caso do Igor Coronado, o valor pago para ele entre luvas e salários são mais ou menos 2 milhões de reais por mês, Kaká. Então é muita grana. Esse sem custo, quem está em casa, olha e fala... Mas não é dinheiro pro clube. Não é dinheiro pro clube. Mas é dinheiro pro jogador, como se fosse... Mas sai do cofre, é a mesma coisa. Exato. Porque o Jameli sabe muito bem como é que funciona. Quando o jogador está livre no mercado, o clube quer contratar um jogador... O cara fala assim, tá bom, o jogador está livre no mercado, você não vai ter o custo da transferência, mas a gente quer uma luva de 5 milhões. É lógico. Aí você dilui no salário, então acaba saindo sim um valor de transferência. Só que vai pro bolso do jogador, pro bolso do empresário. Isso aí é muito para enganar, cara. Claro, porque fala assim, claro, sem custo. claro. É sem custo porque ele não estava num time, você teve que pagar X pro time para ele sair. Só que esse X... Você paga pro jogador. Paga pro empresário. Então, sem custo é meio entre aspas aí, né? Bom, a gente mostrou 11. Faltam 8 para completar a lista. A gente vai mostrar... Mais, né? Agora a segunda janela, essa janela de meio de ano. Goleiro Hugo Souza, por empréstimo. E aí ele entra, né, para fazer uma função com a saída do Cássio, super ídolo da torcida. Aí aquele Carlos Miguel também, que passou uma rasteira em todo mundo. Então, Hugo Souza, com muita competência, chega e resolve um problema importante. André Ramalho, zagueiro sem custos. Aliás, o Hugo Souza, o Berna, jogador do Flamengo, tem que ser resolvida essa parada. E o Corinthians vai querer ficar com ele, Vai ficar com ele, né? A informação que eu tenho é que o Corinthians vai pagar isso, né? Inclusive pagou a cláusula lá, os 500 mil euros, reais, para que ele jogasse a partida contra o Flamengo no último domingo, como ele de fato jogou, né? Acho que foi a melhor coisa que o Corinthians... E saiu com a vitória, que é a melhor coisa que o Corinthians podia fazer na vida, né? Kaká, eu só preciso continuar aqui. Rapidinho, do Hugo, o Corinthians pode contratar ele a partir de 1 de outubro. Então, a partir de 1 de outubro, o Corinthians exerce o direito de compra, 800 mil euros é o valor da contratação do Hugo. Foram os 500 mil reais mais bem gastos da história do Corinthians, né, Zanelli? Não, e agora, para contratar ele, quanto tem que pagar? 800 mil euros. Cara, mas tem que pagar já. Já. 25 milhões pelo Pedro Raul, 800 mil euros por ele, cara. Já vai fazer uma vaquinha aí. Vamos continuar então. Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, volante, 13,6 milhões. Charles, volante, 9,7 milhões. Héctor Hernandes, atacante sem custos. José Martínez, volante, 10 milhões. Thales Magno, atacante empréstimo. Então aqui a gente fecha 18. E aí entra o Depay, que seria a 19ª contratação. A questão, meus amigos, é de onde que sai tanta grana para pagar os jogadores aí? Vocês têm alguma pista, não? Eu acho que de algum lugar vai sair e vai aumentar a dívida. Porque a gente está falando de contratações, só que daí tem o salário. Né? Tem esse outro lado. Então não é só a contratação. Os caras ganham muito bem hoje. Esses jogadores que vêm, principalmente de fora, vêm ganhando muito dinheiro. Então a conta vai indo. A dívida vai aumentar, Kaká.
Vai aumentar. A conta não